advogado especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional de São Paulo. Advogado militante desde o ano 2000. Consultor jurídico e parecerista na Marques Consultoria Jurídica. Autor do livro O Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil. Ele é professor palestrante, escritor acadêmico, detentor de diversos prêmios na área jurídica e é professor também na área de Direito. Muito bem, doutor. Então, currículo extenso, né? Muita experiência na área jurídica, não é? Oportunidade já de percorrer 15 anos aí depois de graduado, 15, 17 anos depois da graduação, né? Ter várias experiências. Mas ainda não alcançamos todo o conhecimento, até porque o conhecimento do cidadão, para o cidadão, ele é vasto, né? Concluímos a pós-graduação em Direito Constitucional e projeto futuro, para o ano que vem, se Deus quiser, de iniciarmos o nosso mestrado em Direito, onde terei uma das linhas de pesquisas, o controle do Estado, né? Do Estado, dos municípios, pelo exercício da cidadania ativa, o Deganello. Bem, a primeira pergunta, a primeira questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: de acordo com a nossa Constituição, em que consiste um município? Perfeito, Luiz. Eu acredito que até para os ouvintes se situarem melhor, nós devemos fazer algumas ponderações iniciais antes que eu possa responder a sua pergunta especificamente. Não podemos nos esquecer, né, que a partir, lógico, a proclamação da República não foi em 1988, né, mas eu falo 1988 porque nós tivemos a migração do regime anterior, né, de um regime que nós conhecemos, totalitário e tudo mais, para a democracia em si, né, onde os militares fizeram uma transição pacífica do poder das forças militares para a sociedade civil, né? Vivemos no Estado brasileiro, é uma república, né? Tanto é que se nós pegarmos a Constituição do Brasil hoje, já na sua capa nós encontramos, né? República Federativa do Brasil. O que é a república? República vem do latim, né? Res, coisa pública, coisa do povo, né? E o constituinte originário de 1988, que escreveu a Carta Magna, que foi promulgada, né, em 1988, ele escolheu como Estado, a forma de Estado, um Estado federado. Então nós vivemos numa federação aqui no Brasil. O que é uma federação? Federação nada mais é do que uma repartição de competências políticas e administrativas. Então nós encontramos no próprio texto constitucional os entes federados. E quais são eles? A União Federal, como ente maior, como cérebro, se é que podemos chamar assim, do corpo Brasil. Nós temos a União Federal subdividida ou dividida em 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal, não é? Que, consequentemente, esses Estados-membros estão divididos ou subdivididos politicamente e administrativamente em 5.565 municípios, ok? Então, são divisões administrativas em termos políticos mesmo, né? De administração do Estado brasileiro, onde o município, dentro desse contexto que nós traçamos a partir da Carta Política de 1988, é a menor porção política administrativa do Estado brasileiro, com competências próprias para resolverem resumidamente os problemas de interesse local, dentre outras competências trazidas na própria Constituição Federal. Para o leitor que tiver interesse em consultar o texto constitucional, as competências dos municípios se encontram lá no artigo 30 da Constituição Federal, Luiz. Que o seu livro se chama O Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil. É partindo da menor célula para atingir o país inteiro. E como o senhor falou, nós temos 5.565 municípios, né? Então, uma vastidão de municípios.
Mas é lógico que, se cada município cuidar dos seus interesses, isso, e de uma forma correta e tudo mais, fará bem para o Brasil. Agora, fala-se muito nessa questão também do voto distrital, em que esse município, né, estaria sendo subdividido em distritos. O que o senhor acha dessa proposta? Perfeito, Luiz. Realmente, aí já ingressamos no sistema eleitoral, né, do Brasil, né? Como tivemos a oportunidade de conversar anteriormente, né, o tema ele é muito extenso, realmente, mas é interessante sua pergunta, sua colocação. Eu gostaria de frisar antes também que nós prestamos muita atenção no ente federal, ou seja, o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo com a Câmara, com o Congresso Nacional, que é bicameral, tem duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados, o Senado, etc. E pensamos que é só lá que essas questões devem ser discutidas, só nessa esfera e não, né? Inclusive essa questão que você me trouxe, Deganello, ela deve ser, lógico, o Congresso Nacional que vai fazer as reformas, penso eu, que perdeu uma chance louvável aí de reforma política, né, ao aprovarem ou deixarem de aprovar uma reforma muito mais substancial no nosso sistema eleitoral. Consistente. Né? Mas enfim, talvez futuramente ainda tenhamos aí a discussão, veio a discussão A cidade de São Paulo, ela é subdividida em subprefeituras, né? Porque é praticamente um país. Porque tem municípios que têm 10 mil habitantes, agora São Paulo tem 10 milhões. Verdade. Ou mais. Então é praticamente um país, né? Quer dizer, é um município muito grande também, e que naturalmente para um bom andamento do município, eu acredito que essa divisão também é, digamos, positiva, né? Então lá existe essa subdivisão, claro, sob o âmbito do município e da prefeitura, do prefeito, né? Não há uma subdivisão administrativa, digamos, onde os subprefeitos seriam eleitos pelo povo. Não, isso é uma designação. Mas, em alguns casos, essa subdivisão parece também interessante, não é? Perfeito. Respondendo à pergunta anterior, com referência ao voto distrital, sim, eu sou defensor do voto distrital. Certo. Por quê? Hoje, por exemplo, nós temos, e falaremos, acredito que no decorrer do programa, o Poder Legislativo Municipal. Né? Vou tomar como exemplo o município de Barueri. Sim. Nós temos 21 vereadores hoje, certo, na Câmara Municipal de Barueri, com todo respeito aos nobres vereadores e à atual gestão. Né? Mas o que nós percebemos? E não é só a questão do município de Barueri, a questão ela se transcende para os 5.565 municípios do Brasil. Né? Hoje, quem é o representante no legislativo do bairro Jardim Belval, do bairro Vila Porto, do bairro Jardim São Pedro, do Jardim Silveira? Nós, muito embora os candidatos tenham como base eleitoral alguns bairros do município, mas quando eles são eleitos, nós não podemos falar, olha, o vereador A é representante realmente do bairro X, o vereador Y é o real representante do bairro W. E eu acredito, nesse sentido, que quando a gente quer cuidar de muita coisa, ou seja, muito embora o município seja, ou os municípios sejam as menores células administrativas, a gente acaba não cuidando, talvez, com tanta eficiência, né? Princípio da administração pública também, o ouvinte encontra lá no artigo 37 da Constituição Federal, né? Talvez não se administre com tanta eficiência como poderia ter a gestão pública. Então, se eu tenho representantes de um bairro, aí no caso, de um distrito específico, né? Aí teríamos que fazer
quem de direito, né, o município mesmo, de subdividir em distritos, eu sei, o vereador A é o representante do distrito Jardim Belval, o vereador B é representante do distrito Jardim São Pedro, o vereador C é o representante do distrito Jardim Silveira, e assim sucessivamente. E isso se reflete, logicamente, se nós adotássemos o voto distrital para os estados membros, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e assim sucessivamente. E no federal, é interessante, no âmbito federal, muito embora não seja o voto distrital, mas nós conseguimos definir na Câmara Federal, né, dos deputados, quem são os deputados de São Paulo. São 70 deputados de São Paulo, né? Então nós teremos lá o número de deputados que representam o estado de Minas. Nós teremos o número legal de deputados que representam o estado do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Paraná e assim sucessivamente. Coisa que nós não temos. Né? Voltando, né, fazendo a linha inversa do federal para o estado membro e para o município, nós não temos verdadeiramente demarcado, se é que podemos chamar assim, quem realmente é o representante daquele distrito ou daquela porção dentro de um município, né, que realmente é meu representante do meu bairro hoje em dia ou do meu futuro distrito. Eu sou defensor do voto distrital e acredito que viria a contribuir muito para os trabalhos, seja dos municípios, dos estados no Brasil. Mas esse distanciamento a gente já percebe também com relação aos deputados estaduais, não é? Porque às vezes tem candidatos a deputados estaduais aqui da nossa região, né? Itapevi, Barueri, e vão buscar votos lá em Santos, em Cananéia, lugares distantes. Então isso também tira um pouco o foco, a atenção desse representante desses municípios, né? Daquele que é mais próximo dele. Então, mesmo na Câmara Estadual, a gente já não sente mais essa representação, e o que é muito falho, porque aí o representante do povo, aquele que deveria estar mais próximo, ele acaba se distanciando e não acompanha aqueles problemas que ele poderia estar ali mais presentes para resolver, não é mesmo? Perfeito, Beatriz. Excelente colocação. Só fazendo também um paralelo, nós temos duas formas hoje de eleição: a majoritária, né, pelo sistema majoritário, que são os chefes dos executivos, presidente da República, governadores de estados e prefeitos, né? Teoricamente, quem tiver maior número de votos está eleito, lógico, depois do primeiro turno, segundo turno, essas questões, né? E no legislativo, você contou muito bem, porque eu costumo até fazer um trocadilho, uma comparação, né? O sistema de voto proporcional, para os defensores desse sistema, o que é? Vamos favorecer as minorias, né? Os partidos pequenos, etc., né? Mas eu tenho para mim que não é só para prevalecer ou auxiliar de uma certa forma as minorias. Eu costumo dizer que pelo sistema proporcional, nós temos aí os grandes puxadores de votos, né, de cada partido, que acabam ele sozinho elegendo mais 2, 3, 4, depende dos milhões, milhares de votos que ele tiver. Eu brinco em que sentido? Eu falo, o sistema proporcional é o sistema que a gente vota naquele que vê e elege aquele que a gente não vê, né? Mas a ponderação da Beatriz foi perfeita. E com o voto distrital, essa distorção ela se corrige também, Beatriz. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um limite, uma porção territorial dentro do município ou do estado membro, onde os candidatos daquele distrito só podem fazer campanha e buscar votos dos seus eleitores nesse território, nesse distrito, automaticamente ele não vai ficar fazendo essa busca incansável, incessante, um representante, um candidato que é daqui da região, ele vai buscar voto na região para a Assembleia Legislativa. Né? Ele não vai ficar buscando voto, porque é aqui que ele vai representar. Então, para ele não interessa o voto de Ribeirão Preto, por exemplo, porque ele não vai ter representatividade e esse voto não vai servir para ele.
Então perceba que dentro do que eu defendo, da questão do voto distrital, nós poderíamos ampliar e resolver algumas mazelas aí do nosso sistema eleitoral brasileiro. E uma campanha muito mais barata e menos caixa 2 também. Uma cultura aí que nós temos, um paradigma que nós temos que quebrar. Quando você falou atender, eu compreendi perfeitamente, mas o atendimento que o representante do legislativo, seja local, estadual e federal, tem que dar, inclusive constitucionalmente falando, não é o assistencialismo, exatamente. Claro, mas é a necessidade em si de infraestrutura, de fazer leis, boas leis, né? Porque exatamente. Até dentro do município, fazer lei, eu falo sempre, e só para deixar bem delimitado aqui, né? Qual é a função do representante legislativo, seja municipal, seja estadual, seja federal? Em poucas palavras, fazer boas leis e fiscalizar o executivo. Isso, daqui a pouco a gente vai tratar especificamente desse assunto, mas eu queria perguntar também, então, ao doutor, surgiu o município no país ou no mundo? Perfeito, Luiz. Podemos, hoje, o município como se encontra hoje, ele vem, a sua formação histórica, datado de anteriormente à Grécia, a Roma, a Cristo. Quais foram as primeiras notícias de surgimento do que hoje conhecemos como município na história mundial, né? Eram as famílias, tinham as famílias em determinados territórios, que tinha o pai, mãe e sua prole. Lá eles cultivavam lavoura, criavam seus animais, etc. Chegou um determinado momento da civilização que os filhos de uma família começaram a casar com as outras, e aí foram formando os clãs, né? E eles viram que quando muita gente quer mandar, não tem fica muito chefe para poucos comandados, se é que podemos chamar assim, né? Rapidamente na história mundial tivemos a questão da Grécia antiga, das cidades-estados, né? Onde se desenvolveu realmente a verdadeira democracia, né? O governo do povo, pelo povo e para o povo. As questões do Estado, das cidades-estados, eram postas a serem decididas em plebiscito em praça pública. Né? E aí cada qual ia tentando convencer os seus oponentes a votarem nesse ou naquele sentido. Daí a origem da palavra partido, né? E aí a decisão era partido, assim, aquele partido, ou seja, quem votou mais naquele sentido. Aquele que faz parte, né? Exatamente, faz parte, exatamente. E de lá para cá, passamos pelo grande Império Romano, aí rapidamente também caímos no sistema feudal, né, de separação, aí, não é separação dos poderes de hoje, mas dos grandes detentores de terras, né? Eram verdadeiras cidades ou estados com o senhor feudal, que tinha toda a sua logística, toda a sua engenharia para tratar da segurança dos feudos, da alimentação. E aqui é muito interessante, porque no feudalismo, Deganello, nós tínhamos a questão de que os vassalos, né, que são cidadãos, fazendo uma analogia, seriam cidadãos de hoje, eles tinham que pedir autorização para o senhor feudal para ele te dar toda essa proteção, né? Metade do que eles produziam em suas terras, numa porção de terra que o senhor feudal delimitava a eles, tinha que ser revertida para o senhor feudal, né? E ainda assim tinham que trabalhar parte do seu tempo nas terras do senhor feudal. Faço uma comparação com os dias de hoje com relação à carga tributária que nós pagamos hoje. Pagamos muito mais. Eu defendo que a atual carga tributária brasileira é confiscatória. Por quê? Um cidadão que trabalha de janeiro a junho
final de maio, final de junho, e isso não são dados meus, são dados de instituições já técnicas, IPEA, Instituto Brasileiro de Planejamento Técnico, somente para pagar tributos. Espera aí, será que nós não temos aí um sistema feudal ainda vigorando? Não estou falando que mas é a reflexão que nós temos que fazer. São 4 meses, mais ou menos. 5 a 6 meses no ano, então, exatamente. E vai aumentando aos poucos. E querem aumentar, né? Mas enfim, e aí nós chegamos, sem querer também nos perder nas colônias americanas, enfim, né? Já vindo aqui para o Brasil, nós tivemos a nossa colonização. Em que sentido? Portugal descobriu o Brasil, né? E aí era uma disputa de terras entre Espanha, entre Portugal, Holanda, etc. E Portugal percebeu que, após feito o Tratado de Tordesilhas com a Espanha, onde o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, né? Primeira forma de organização, se é que podemos dizer assim, ainda a colônia de Portugal, né? A coroa portuguesa manda então para cá os donatários. E quem eram os donatários? Eram senhores feudais da época. Por quê? Porque eles tinham dinheiro, poder para vir para as terras novas, cuidar da segurança, da colonização e etc. Né? Então foi dessa forma. E a partir de então tivemos aí os governos imperiais, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? A história de Dom João VI vindo para cá, né? E com a proclamação da República, nós tivemos aí o que eram capitanias hereditárias, começaram a virar províncias, que é o que hoje nós chamamos de Estado-membro, né? Com as capitanias e com as províncias já tinha a formação de vilarejos, de aldeias, aldeamentos, inclusive Barueri foi uma aldeia, Santana de Parnaíba foi uma aldeia, Pirapora do Bom Jesus, formadas inclusive com apoio da Igreja Católica, né? Isso é a história que nos traz notícias. E no contexto Brasil-Estado propriamente dito, depois da emancipação, né, de Portugal, se é que podemos dizer assim, depois da independência ou morte, né, do famoso grito do Ipiranga, tivemos várias constituições, né, e muitas tentaram dar autonomia aos municípios. Da autonomia, falavam dos municípios, talvez não com esse nome, né, chegaram a falar que os municípios eram competentes para legislar sobre seus peculiares interesses. E daí veio de novo 64, o governo opressor, e aí se apaga aí a questão dos municípios, que já, assim, só tinha na teoria, só tinha na Constituição, mas na prática ele não tinha essa autonomia. E em 88, né, com a promulgação da Constituição de 88, realmente o Constituinte originário, a Assembleia Constituinte, né, deu aos municípios a verdadeira autonomia política, administrativa e financeira, Deganello. Por quê? Além de ter os dois poderes, né, que é o executivo e o legislativo, o município tem os seus próprios tributos, né, e os outros entes federados também repassam tributos para eles. É o Dr. Carlos Eduardo, né, que está explicando muito bem a questão do município. Já entendemos essa questão histórica de como surgiu o município e também dos poderes do município. Mas eu gostaria de perguntar, então, quais são esses poderes que fazem parte do município? Perfeito, Luiz. Dentro de todo esse contexto histórico, e nós tivemos no mundo as monarquias, né, feitas pelos reis, que pelo próprio regime da época não tinham responsabilidade nenhuma com relação às suas administrações ou ordens emanadas, né? Depois de 1789, com a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha e tudo mais,
Também já é conhecido que todo aquele que possui o poder tende a abusar do poder. Montesquieu, o filósofo Montesquieu, já defendia e defende isso, é a doutrina dele, né? Então criou-se o quê? A tripartição do poder. Né? Então o poder é único e indivisível do Estado. Sim. Só que ele é subdividido em três, né? Que é o sistema de freios e contrapesos que nós chamamos também, onde eles devem viver, são harmônicos e independentes entre si. Nós encontramos isso inclusive no início da nossa Constituição Federal, artigo 2º, e um fiscaliza o outro. Fiscaliza em que sentido? É o que está acontecendo, por exemplo, deveria acontecer também nos estados membros e nos municípios. Sim. Congresso Nacional fiscalizando o Executivo, com relação a eventuais pedaladas fiscais, etc, etc. Então, nós temos no Brasil 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? Né? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Legislativo, né? Ele é incumbido de fazer as leis, onde o Estado tem que cumprir as leis, seja a nível federal, nível estadual, nível municipal. Temos o Executivo, que administra com base nas leis, administra inclusive o orçamento federal, estadual e municipal. O município também tem orçamento, viu, Deganello? Tem orçamento aos mesmos moldes do Estado. Sim. E da União Federal. Certo. E temos o Judiciário, que aplica as leis com o poder do Estado também, né? Então, olha, você não cumpriu a lei. Você quem? Cidadão? O cidadão e os detentores do poder, os representantes do poder, né? Não cumpriu a lei, então a pena é essa, ou perda de bens, confisco de bens, indenizações, né? Eles julgam o caso concreto, ou os casos concretos, e aplicando as leis. No município, nós temos 2 desses poderes, que é o Executivo Municipal, que é exercido na pessoa dos prefeitos. Aliás, ontem, Luiz, foi dia dos prefeitos, né? Exatamente. Meus parabéns a todos os 5.565 prefeitos do Brasil. Principalmente aqueles que fazem uma boa administração, né? Praticam. Perfeito, uma administração mesmo, nossas felicitações, né? Uma administração pujante, moderna, né? Isso. Então, o Poder Executivo Municipal e o Poder Legislativo Municipal, que é exercido pela Câmara de Vereadores ou Câmara Municipal, por meio dos vereadores, que tem a sua função de fazer boas leis. Sim. Para o município. E o Poder Judiciário? Porém, o Poder Judiciário está lá com as suas portas abertas. Qualquer administrador municipal, prefeito, ou vereadores, ou funcionários, assim como os cidadãos, tá, que tiverem um caso concreto e levarem esse caso para ser decidido pelo Judiciário, assim será. Inclusive, né? Mas fala muito em impeachment do chefe do Executivo. É verdade. Né? Nós já tivemos na história recente do Brasil o impedimento de um dos presidentes do Brasil. Foi. O famoso movimento dos carros pintados, etc. E agora se fala muito nas pautas jornalísticas, a política, enfim. Eu gostaria de deixar para os seus ouvintes a informação de que impeachment não se faz ou não se pode fazer somente para chefe do Executivo Federal. O processo de impeachment, se e quando necessário, também é cabível para os governadores de estado e para os prefeitos. Para vereadores e deputados é outra situação. Vereadores e deputados que são representantes do Poder Legislativo, aí nós vamos para a questão do decoro parlamentar, certo. Se tem improbidade também deve ser averiguada, julgada pelo Judiciário, pelo próprio Legislativo. Então, isso também se reflete e pode acontecer quando necessário nos estados membros e nos municípios. Muito bem. Ok? A presença do Dr. Carlos Eduardo Marques, muito obrigado por ter vindo.
Eu é que agradeço mais uma vez o convite. Permaneço à disposição de vocês ou de grupos que eventualmente, escolas, universidades, que eventualmente queiram falar um pouco mais sobre municípios, sobre Estado, sobre cidadania ativa e controle do Estado por meio da cidadania ativa. Eu me encontro totalmente aberto para poder auxiliar a sociedade brasileira nesse processo que nós estamos vivendo. Quem quiser ter um pouco mais de informações, tem minha página nas redes sociais, tem o meu site.